Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa sétima mensagem estaremos continuando a estudar o capítulo 1 de Romanos. E nesse dia eu quero estar falando, continuando mais um assunto desse capítulo. Nós já estudamos, já falamos fizemos 6 ministrações de Romanos 1. Quero reler aquilo que nós já falamos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho. Até aqui foi a última mensagem. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Falamos disso também. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem um texto em Ezequiel, no capítulo 37, Ezequiel 37, muito conhecido no meio cristão. Ele fala sobre o vale de ossos secos. Aqui nesse texto ele fala: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isso aqui é uma visão de Ezequiel. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, os ossos secos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele. Viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Nós lemos aqui que em Romanos capítulo 1, versículo 3 em diante, diz o seguinte: com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É glorioso saber que a Bíblia fala que Jesus é o primogênito dos mortos. Ezequiel conta essa história de que Deus o levou em um vale de ossos secos. Ele enfatiza de quão secos estavam os ossos. E aí o Espírito de Deus fala: é possível esses ossos reviver? E ele fala: tu sabes, Senhor, tu podes todas as coisas. E aí ele profetizou sobre aqueles ossos, e aqueles ossos começaram a ter tendões, vieram carne, ainda não havia o Espírito, eles estavam mortos, havia aquele corpo, os corpos foram restaurados naqueles ossos, mas não havia vida. E aí ele fala: sopra para que o vento traga o espírito de vida sobre esses ossos.
E quando nós lemos esse texto aqui de Romanos, percebemos que Jesus Cristo, pelo Espírito da Santidade, se tornou Filho de Deus pelo Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Esse poder de reviver aquilo que estava morto. Ezequiel profetizou e aqueles ossos reviveram, veio o Espírito de vida e aqueles corpos que haviam sido restaurados, tendões, carnes, também tiveram restaurado a sua vida. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, que veio a reviver. Aí você pode falar, mas pastor, irmão, Lázaro não foi ressuscitado? Foi, mas Lázaro morreu novamente. Lázaro voltou a morrer. Foi ressuscitado naquele momento. Jesus Cristo foi ressuscitado de uma vez por todas para não mais morrer. A Bíblia fala que ele por vários dias ficou diante dos discípulos, dos seus, foi visto por mais de 500 pessoas. O Espírito Santo reviveu aquela carne que havia morrido. O próprio Deus com poder recriador, regenerador, gerar de novo, regenerar, gerar vida novamente. E a Bíblia fala que nós fomos gerados, regenerados, gerados de novo, quando encontramos o Senhor Jesus. Se o Espírito de Deus é poderoso para gerar vida em nós, ao ponto de nos contactarmos novamente com Deus, termos um espírito vivo para com Deus, não mais morrermos, quão poderoso é Ele para fazer com que nós possamos romper em fé em todas e quaisquer circunstâncias da nossa vida. O Espírito de vida que teve o poder de ressuscitar a Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está sobre nós nesses dias para nos fazer caminhar uma vida de santidade, para nos fazer caminhar uma vida aqui na terra, aonde possamos viver Deus na sua plenitude. Ouvimos uma mensagem nesse final de semana sobre Efésios, que fala que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja do Senhor tem toda as riquezas em glória da pessoa do Espírito Santo para vencer tudo aquilo que enfrenta nessa terra. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Você é daqueles que tem o Espírito de vida em você. Você vai viver uma vida de ressurreição. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você entregou a sua vida a Ele, a vida de ressurreição irá brotar nesses dias. Quando jejuamos, nós não jejuamos para Deus. Nós não jejuamos porque estamos fazendo algo para Deus. Nós estamos falando, Deus, a nossa carne, ela necessita de alimento. E nós abrimos mão do alimento porque queremos ver as promessas, as riquezas em glórias que Tu tens sobre nós manifestas nas nossas vidas. Nós precisamos ver as riquezas do Senhor prometida, mesmo antes da fundação do mundo, antes de nós termos sido gerados, o Senhor já havia prometido a nós isso. E nós queremos ver elas manifestas nesses dias. Temos promessas além da palavra, promessas, palavras proféticas sobre nós como ministério tessalônico, de que na unção profética atingiríamos o apostolado entre as nações. Essa unção viria sobre todos. É o Espírito da Santidade que trouxe a vida a Jesus. Está sendo derramado sobre nós nesses dias, para que nós possamos viver a plenitude das promessas de Deus sobre nós. Rejoy, rede de jovens incendiados. É esse fogo de Deus que faz você triunfar sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. É esse fogo de Deus que faz você desejar mais a Deus do que a você mesmo, as coisas naturais.
nós temos buscado ao nosso Deus, nós temos querido a vontade de Deus acima de todas as coisas na nossa vida. Nós sabemos que as coisas aqui são passageiras, as glórias desse mundo são passageiras. Nós estamos aqui sabendo que somos mortais. Eu e você estamos diariamente carecendo da glória do Senhor. Nós sabemos que é só a glória de Deus que vale a pena. Você não vai levar o que você conquistou aqui na terra. Você vai levar o que você plantou aqui. Se você plantou em justiça, em amor, em graça, em vida, você vai levar nada de bens materiais, nada de glórias humanas, nada de triunfos humanos, você não leva. Isso vai ser palha, feno, que serão, o fogo irá queimar. Mas você vai levar aquilo que você deixou Deus agir na sua vida. Nesses dias de jejum, aonde estamos buscando a vontade de Deus, aonde estamos renunciando aquilo que temos justo, natural que Deus nos dá, que é um alimento, para fazermos, para pedirmos, Senhor, anelamos por Ti, anelamos pela Tua glória, anelamos que esse Espírito de santidade que ressuscitou Jesus, venha ressuscitar em nós a fé, venha ressuscitar em nós o desejo de servi-lo acima de todas as coisas, o desejo de Te honrar acima de todas as coisas, o desejo de viver para Ti. Deus, que a Tua glória manifeste sobre nós nesses dias. Queremos ver nesses dias a nossa vida, a nossa rede, a nossa igreja romper em fé. E por isso nós estamos diante do Senhor, clamando que esse Espírito de santidade, esse Espírito que trouxe Jesus à vida como primogênito dos mortos, possa ressuscitar os nossos sonhos em Ti, possa ressuscitar as promessas que Tu tens para nós e fazê-las ser vivas nos nossos dias, nesses dias, nas nossas vidas, no nosso ministério, na nossa vida diária. Que Deus nos abençoe nesses dias. Nós somos abençoados para abençoar.